Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com você aqui em mais essa noite abençoada que o Senhor nos preparou para a ministração da sua palavra ao nosso coração. Agradeço desde já a você que escolheu passar esse momento aqui de comunhão comigo através da palavra do Senhor e que o Espírito de Deus venha edificar poderosamente o seu coração nesta noite de domingo, noite chuvosa, noite de bênção sobre nós. Vamos orar, colocar o nosso coração, dispor o nosso coração para o Espírito Santo falar o nosso espírito, edificar a nossa alma, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome. Nós te agradecemos por essa noite na Tua presença, nós te agradecemos porque já tivemos a oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, adorando o Teu nome junto com os nossos irmãos e irmãs, e agora nesse momento de palavra que Tu tens para o nosso coração através deste instrumento que é a internet, que é esse canal de comunicação. Nós queremos te dar graças e que onde quer que chegue, Senhor, a mensagem da Tua palavra, ela abençoe, traga paz, traga vida, traga esperança, traga alegria, aumente no coração dos Teus filhos e filhas a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos pelos enfermos, os que estão, Senhor, neste momento nos leitos de hospitais, nos CTIs, acometidos por enfermidades que precisam da Tua intervenção poderosa. Age, Senhor, em nome de Jesus, consola, conforta o coração daqueles que estão também enlutados. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e edifique o nosso coração. Prepara-nos para essa nova semana de oportunidades. Ajuda-nos a andarmos na Tua presença, Senhor. Nós oramos te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Obadias, que fica ali próximo ao livro de Jonas. A palavra de Deus no livro de Obadias, no capítulo 1, e só tem um capítulo mesmo esse livro, nos diz no versículo 3: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Nós podemos pensar que, na verdade, não podemos pensar que o fracasso de alguém se dê no tempo da angústia, ou no tempo das perdas, da demonstração de fraqueza diante das situações adversas, ou da solidão que alguém experimenta. Na verdade, são em circunstâncias como estas que se torna mais fácil alguém admitir a sua total dependência de Deus, quando passa também a dar maior importância à sua relação com as pessoas, considerando-as realmente pelo que elas são, não pelo que elas podem oferecer. Mas os primeiros vestígios que eu acredito aparecem do fracasso de alguém começam a surgir quando a posição elevada que ocupa e a segurança que ostenta, como se estivesse no controle de todas as coisas que se relacionam à sua própria vida, o enganam, ao ponto de fazê-lo entender como se imaginasse ser imbatível nos seus objetivos egoístas. Mas conforme a cegueira que a soberba
pode causar, o que se comprova é a incapacidade desse alguém de enxergar a sua condição miserável por causa da ilusão da glória e do sucesso que alcançou, sem também se importar se a honra que recebe dos bajuladores que atraiu para estarem ao seu lado seja resultado de motivos interesseiros, daqueles que lhe têm por amigo por causa do que tem ou do que pode oferecer. O engano, conforme o texto que nós lemos, é uma armadilha contra a própria consciência da pessoa, agindo através da inteligência corrompida pelo pecado, que faz a pessoa preferir se assemelhar ao caráter de Satanás, em quem se originou a soberba e que domina o seu coração, em vez de preferir o caráter de Cristo, moldado pela humildade. Neste caso, o estado de corrupção é tanto que a mente da pessoa fica cauterizada, de tal maneira que ela não consegue mais distinguir os valores da boa consciência, e com isso ela assume uma postura de convicção sobre a mentira na qual acredita, ao ponto de afirmá-la como uma verdade incontestável. É a soberba o combustível que incendeia as paixões da carne, e a soberba ela tem o poder de alterar a natureza e a essência do ser humano e, consequentemente, o curso e o propósito da sua existência. Afinal, e aí eu lhe faço uma pergunta, entre a soberba e a humildade, qual dessas duas características define a essência da natureza humana? Bem, para respondermos a esta questão, primeiro precisamos saber sobre a origem dos termos soberba e humildade. A soberba, também conhecida como orgulho, é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, e o termo provém do latim superbia. Está claro que a soberba não coloca ninguém numa posição de superioridade, ela é a pretensão de superioridade de alguém sobre outras pessoas. E as manifestações da soberba podem ser individuais ou também ela ocorre em grupo, e é a partir desse entendimento que podemos compreender melhor a sua origem. Para você ter uma compreensão melhor sobre esse assunto, vamos ler o texto também de Isaías no capítulo 14, versículos 12 a 15. Apesar de falar da sentença de Deus contra o rei da Babilônia, a tradição bíblica o interpreta como uma referência a Satanás. Está escrito o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, aí a resposta de Deus: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A primeira manifestação da soberba não foi nesse mundo, mas no céu, onde cremos que é o lugar da perfeição, da santidade, da manifestação da glória de Deus em sua plenitude. Foi neste ambiente glorioso que um ser da alta hierarquia angelical, chamado Lúcifer, se levantou contra a sua própria natureza e o propósito para o qual foi criado, ou seja, refletir a glória de Deus. E por isso o significado do seu nome, anjo de luz, aquele que resplandece a luz do Criador. Por razões que a nossa mente limitada não consegue discernir, o fato de habitar com Deus deveria ser para Lúcifer motivo de plena satisfação e alegria. Aliás, o céu
lugar para onde os salvos em Cristo almejam ir, foi onde Lúcifer se corrompeu, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, mesmo sem um tentador que o instigasse à soberba. Por isso que quando as pessoas perguntam se foi Deus quem criou Satanás, podemos afirmar com toda certeza que não foi Deus quem o criou. Deus criou Lúcifer, perfeito nos seus caminhos em relação aos propósitos para os quais ele foi criado, e até quando um dia nele foi gerada a iniquidade, resultado do mau uso do seu livre-arbítrio, porque os anjos também, como os homens, eles têm livre-arbítrio. Apesar de terem sido preservadas em Lúcifer ou em Satanás, as suas características individuais, como a imortalidade, a capacidade de liderança que ele tinha, vamos pensar que ele arrebanhou após si um terço dos anjos, e também ter sido preservado o poder que ele tinha quando estava no céu. No ato da rebeldia, ele se tornou Satanás, uma criatura completamente contrária aos propósitos de Deus. Quando nós pecamos, atribuímos a culpa pela tentação ao pecado a Satanás. Mas quem o tentou no céu, senão o seu próprio sentimento de cobiça? Então vemos que a soberba teve origem em Satanás, não em Lúcifer, porque a partir do momento que tal sentimento brotou naquele anjo, a sua essência de luz foi perdida e ele destituído de todo o reflexo da glória de Deus. E uma vez que a soberba se originou em Satanás, e isso lá no céu, deu-se início então à desobediência. Sim, a desobediência não começou no Jardim do Éden. A desobediência não começou com Adão e Eva, mas começou no céu, através da rebelião de Satanás, né, contra Deus, o lugar onde a vontade de Deus deve ser feita de forma perfeita. E é isso o que Jesus declara na oração do Pai Nosso, quando nos ensina a pedir para que Deus faça aqui na terra a sua vontade como ela é feita no céu, ou seja, sem contestação e em inteira obediência amorosa. Quando Satanás foi lançado para a terra, um terço dos anjos também foi expulso juntamente com ele por causa da mesma desobediência, ou seja, a pretensão, né, dele de estabelecer o seu trono acima das maiores alturas, porque ele queria se tornar semelhante a Deus. Desde então, a sua função passou a ser tentar o ser humano através da soberba, iniciando os seus ataques à raça humana lá no Jardim do Éden, pelo que tem prosperado até hoje em suas investidas contra toda a descendência caída de Adão. Isso significa dizer que Satanás utiliza como arma contra o ser humano o mesmo sentimento que foi a causa da sua rebelião contra Deus, a fim de impedir o ser humano de ir para o céu, lugar de onde ele foi expulso. A Bíblia não fala claramente sobre isso, mas parece que quando Eva foi tentada por Satanás através da serpente, Adão não estava por perto. Entendemos assim porque quem comeu o primeiro do fruto proibido foi Eva, e em seguida ela também entrega ao marido o fruto. Quando então ele come, os olhos de ambos se abrem e eles passam a saber o que era a nudez, quando enxergam então a sua nova condição caída. E porque os olhos de Eva não foram abertos no momento em que ela comeu, mas somente quando também Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal junto dela, aí sim os olhos de ambos se abriram. Eu penso que é por causa da legitimidade que Adão, como cabeça, deu ao ato de desobediência de Eva,
concordando com a desobediência que primeiro ela praticou, negligenciando a sua responsabilidade, ele negligenciando a sua responsabilidade e o seu cuidado para com a sua esposa diante da tentação. É nesta possível ausência de Adão, junto de Eva, que Satanás se aproveita da situação e convence a sua mulher através da sagacidade, torcendo o sentido da ordem de Deus dada ao casal, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, sem reprovar a sua esposa, tomando parte na cobiça de Eva, ele, como uma só carne com ela, come também do fruto que Deus ordenou a eles sequer tocar. Gênesis capítulo 3, versículo 3 nos deixa isso bem claro, o que resultou desde então na condenação à morte de todos os seus descendentes, de todos os que descenderam de Adão e de Eva, todos os seus descendentes. Devemos lembrar que do mesmo modo como Satanás, dotado de um espírito eterno, né, como ele tem o espírito eterno, assim também o ser humano, o que significa que a sentença de morte proferida por Deus em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, a respeito da morte, não tem a ver com a cessação do fôlego de vida ou com a falta do oxigênio nos pulmões, simplesmente. Não é uma referência à simples corrupção da matéria causada pela morte física, mas a morte, ela tem um significado muito mais profundo e se relaciona com a condenação do pecador, que mesmo depois da morte da matéria, continuará existindo no mundo espiritual, porém eternamente separado de Deus. Por isso que mesmo que seja apavorante para nós, né, ouvir falar do lago de fogo que arde com enxofre, muito mais terrível será para o nosso espírito, que constitui a parte de Deus em nós, será para o espírito humano rebelde à vontade de Deus ser condenado a sofrer por toda a eternidade separado do seu Criador. Até aqui nós falamos sobre a soberba, que teve a sua origem no céu, prevalecendo sobre o primeiro Adão, quando ele caiu na tentação que Satanás investiu contra ele no jardim do Éden. A partir daí o ser humano se descaracteriza do propósito da sua criação, que é se relacionar em comunhão e em intimidade com Deus, e tem também distorcida nele, por causa do pecado original, a imagem e a semelhança de Deus que foi impressa nele. Assim, com a entrada do pecado no mundo, Satanás teve sucesso no seu intento de destituir o homem da glória de Deus, como uma forma de se vingar na criatura de Deus, coroa da sua criação, da sua destituição da glória de Deus no céu. Já sabemos que a soberba não tem origem no ser humano e que também ela não define a essência da natureza humana. Mas da mesma maneira como precisamos recorrer à origem do termo soberba para compreendermos o seu sentido em relação a Satanás, também precisamos saber a definição do termo humildade como essência da natureza humana enquanto criação original de Deus. Por isso precisamos analisar a questão do ser humano sobre dois aspectos. Primeiro, antes da queda, no seu estado de inocência e humildade, e não no sentido da perfeição, porque Adão mesmo demonstrou que não era perfeito em seu caráter, quando uma vez se deixou seduzir pela desobediência da sua mulher, comendo também do fruto proibido, e assim se solidarizando com ela na prática do primeiro pecado. E um outro aspecto é, após a queda, depois de afetado pela soberba, que é a síndrome de Satanás, se sobrepondo à humildade do ser humano enquanto essência da sua natureza. A humildade é um adjetivo que tem a sua origem no termo grego
Humus, todos nós sabemos o que é, significa terra, e que também deu origem às palavras homem, à humanidade, significando primeiramente terra fértil ou criatura nascida da terra. O termo humilde tem a mesma origem em humus e vem do grego humilis, que significa literalmente aquele que fica no chão. Essa definição sobre a estrutura que caracteriza o ser humano, nós encontramos descrita em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que nos diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A expulsão do jardim do Éden ao primeiro casal humano, quando eles foram expulsos, eles adquiriram então a natureza caída, realçada pela soberba, que afetou a sua essência original desde quando criado pelas mãos de Deus. Com isso, imediatamente se fez necessário da parte de Deus, o Criador, um plano de restauração da imagem e da semelhança divina distorcida pelo pecado original. A Bíblia diz que no sexto dia da criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E antes da queda, apesar da sua condição imperfeita, o ser humano não era uma ameaça ao que era muito bom. Pelo contrário, o ser humano, formado do pó da terra pelas mãos de Deus, veio a ser a coroa da sua criação. Por isso, o pecado, apesar de todo o mal que causou à raça humana, abriu a porta de entrada no mundo para o melhor bem que Deus ofereceu ao ser humano, que é Jesus Cristo, o segundo Adão, que na essência e natureza humana é semelhante ao primeiro Adão, exceto na questão relacionada à corrupção do pecado, porque Jesus não pecou, jamais pecou. Esse segundo Adão traz em seu caráter a essência e a natureza de Deus, santo, incorruptível, e é no contexto de humildade que Jesus de Nazaré, o homem perfeito, surge da semente da mulher, que é da terra, humus, trazendo consigo o livramento da sentença de morte a todo aquele que nele crê, restituindo assim ao crente a nitidez da imagem e da semelhança de Deus, distorcida por causa da soberba que Satanás colocou no seu coração. E é porque em Jesus Deus se tornou 100% homem, que podemos acreditar que na sua essência o ser humano também é naturalmente humilde, e a soberba não combina com o propósito de Deus para o fim eterno do ser humano, que é o céu, lugar onde a soberba não entra. Tanto que Satanás, uma vez tendo manifestado no seu coração a soberba, ele foi expulso de lá. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, Jesus, o homem perfeito, faz o chamado para que se aprenda dele, que é manso e humilde de coração. E todo aquele que atende o seu chamado tem, a partir de Jesus Cristo, a sua humanidade restaurada. Da mesma maneira como Satanás foi expulso do céu e destituído da glória de Deus, a Adão e Eva também foi aplicada a mesma sentença quando foram expulsos do paraíso pelo mesmo pecado da soberba. Mas quando Jesus Cristo se manifesta ao mundo, além de restaurar a humanidade daqueles que nele creem, ele também lhes restitui a glória de Deus, iluminando aqueles que olham para ele, como disse o apóstolo João, a saber, ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, ou como diz outro texto bíblico, Cristo em nós, a esperança da glória. E então a gente, por isso a insistência, né, de Satanás, a gente vê a insistência de Satanás em agir aqui na terra contra
o propósito de Deus na vida do ser humano, usando todo o seu poder de persuasão através das paixões carnais, instigando o ser humano na sua natureza caída para transgredir contra Deus. Sim, porque o objetivo é cegar o entendimento do ser humano acerca das realidades espirituais e impedi-lo de participar da glória de Deus, glória que ele experimentou no céu quando era anjo de luz. Por isso é que não podemos avaliar o fracasso de uma pessoa com base nas adversidades que ela enfrenta, quando o seu coração está quebrantado pelas angústias, pelas perdas, pela fraqueza ou pela solidão. Na verdade, é exatamente neste contexto emocional, sentimental, psicológico, físico e espiritual que se pode esperar a transformação do caráter de alguém que se desviou dos propósitos de Deus, como uma oportunidade de rompimento com a soberba e a restauração da sua humanidade através de Jesus, reconhecendo a sua total dependência de Deus e a necessidade de uma relação de convivência também com outras pessoas, sem o sentimento de superioridade. Como falei lá no início, os primeiros vestígios do fracasso de alguém começam a surgir quando está numa posição tão elevada que se ilude ao ponto de se imaginar imbatível nos seus objetivos egoístas. Porque é essa a sensação que o soberbo tem quando tudo lhe parece favorável, com recursos de sobra para bancar os bajuladores que estão ao seu redor, e não importa a origem destes recursos, se adquiridos por meios lícitos ou não, o homem soberbo revela onde realmente está o seu coração, e a Bíblia o assemelha, né, os que nunca estão satisfeitos com o que possuem, com o próprio inferno, conforme diz Provérbios capítulo 27, versículo 10, que o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos nunca se satisfazem. O primeiro Adão, se despindo da sua humanidade e negando a sua própria natureza, como criatura formada do pó da terra, pôs a sua confiança em si mesmo e a sua segurança na glória e no sucesso alcançado, que é o que faz com que encontre a ruína e seja impedido de se encontrar com Jesus. Essa é a atitude do homem sem Deus. Jesus, o segundo Adão, que preferiu fazer a vontade do Pai, abrindo mão da sua glória incorruptível, se esvaziando de si mesmo, ele que na sua forma de homem perfeito assumiu a redenção da humanidade, se vestindo da humildade que o primeiro Adão abandonou quando a soberba entrou no seu coração. Tudo isso ele fez para promover o retorno do ser humano ao seu propósito original quando criado por Deus, ou seja, viver uma relação de amor e de obediência com o Criador. Já no caso de Satanás, em momento algum, seja no tempo presente ou por toda a eternidade, o fato de ele ter sido rebaixado da sua posição de Lúcifer e lançado na terra como Satanás, jamais gerou nele qualquer possibilidade de se tornar humilde, porque a soberba é a essência do seu ser, no qual ele se transformou. É isso que nos faz compreender porque é impossível que Satanás se arrependa para receber o perdão de Deus, pois não pode negar sua própria natureza. Aliás, houve um episódio em que Satanás mesmo tentou confundir Jesus usando a boca dos fariseus, insinuando que Jesus era igual a ele. Encontramos essa afirmação em Mateus no capítulo 12, versículos 24 a 26, quando, através dos fariseus, Jesus é acusado de expulsar os demônios das pessoas, porque ele era, na verdade, o próprio Satanás, maioral dos demônios.
com base na lei da impenetrabilidade. Aí eu falo com você sobre a física, que vai nos dizer o seguinte: comprova que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, ou seja, Jesus não podia ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito de Satanás. Mais uma vez, uma tentativa de engano por parte de Satanás, de uma relação impossível, né? E aos mesmos fariseus, em João no capítulo 8, versículo 44, Jesus dirige a palavra dizendo que eles sim eram semelhantes ao diabo, porque o diabo que era o pai deles, e era a eles que eles queriam satisfazer os desejos e não a vontade de Deus. Com isso, Jesus diz aos fariseus que eles confirmam terem perdido as características como imagem e semelhança de Deus, exatamente por rejeitá-lo como restaurador da sua condição humana, que por isso eles não podiam reivindicar ser filhos de Abraão, como se o fato de serem os seus descendentes segundo a carne desse a eles garantia da bênção de Deus como filhos espirituais. Então, essa acusação sobre Jesus ser o maioral dos demônios, ela é incompatível com a essência humilde de Jesus e a natureza soberba de Satanás. Nos lembrando daquela figura, por exemplo, do Yin e Yang, como o símbolo sugere que em todo bem existe um pouco de mal, e em todo mal existe um pouco de bem, o que é uma grande mentira de Satanás, pois o mal é o mal em si mesmo e não está associado ao bem em nível algum. A sua essência é a soberba e Satanás é a perfeita imagem do mal. Enquanto que o bem é o bem em si mesmo e, por sua vez, também não se associa em nível algum ao mal, sendo a humildade a essência de Jesus, enquanto perfeita imagem do bem. O livre-arbítrio, como atributo de Deus, continua agindo na consciência do ser humano, mesmo depois da desobediência do primeiro casal no Jardim do Éden. Por isso que decidir sobre humildade e soberba sempre vai ser uma questão de vontade relacionada a quem o homem queira obedecer. E é assim desde o princípio, quando Adão e Eva foram tentados por Satanás, e escolhendo eles desobedecer. Muitas vezes ouvimos pessoas falarem com surpresa sobre alguém que ocupa uma posição importante na nossa comunidade, ou sobre um famoso da mídia ou das redes sociais. Veja como ele, veja como ela é humilde, quando deveria ser o contrário, quando deveríamos nos surpreender sim com a soberba por parte das pessoas que parecem desconhecer a sua origem, a sua essência, que é o barro, que é o pó da terra. Deus, que nos ama imensamente, nos chama a seguirmos o exemplo de humildade de Jesus, tendo nós como consequência da obediência a satisfação da vontade absoluta de Deus para nós, que é a nossa salvação eterna. Por outro lado, Deus, uma vez que não age com o ser humano lhe impondo a sua vontade, reconhecerá pelo mesmo livre-arbítrio que concedeu a preferência de alguém, ainda que seja viver orientado pela soberba, como uma deliberação do seu coração, de passar a eternidade separado de Deus. Seja qual for a escolha que uma pessoa faça da maneira como quer viver, uma coisa é certa: ninguém pode fugir da sua origem, da sua essência, da sua natureza. Por isso, tanto o pobre quanto o rico, a todos está destinado o retorno para o mesmo lugar de onde todos foram tirados, a terra. E isso é para nós uma grande lição, porque no final de tudo a humildade prevalecerá, como diz o texto em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a parte B do versículo,
porque tu és pó, e ao pó voltarás. Então, nós concluímos que a soberba, que é essência de Satanás, ela não combina com o homem redimido pelo poder do nome de Jesus. E por isso que Jesus tem autoridade, como homem perfeito, de nos chamar à redenção, à restauração da nossa perfeita humanidade também, para atendermos ao propósito de Deus para a nossa vida, que é da restituição da sua glória em nós, da nossa comunhão com Ele, nesse mundo cada vez mais agitado, onde nós tanto somos sugeridos a deixar em segundo plano a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Deus continua nos chamando para revelarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo traga graça, poder, força, renovando a sua mente e seu coração para o propósito de Deus em sua vida. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de nós. Obrigado pelo propósito com o qual fomos criados, que é o de vivermos uma vida de perfeita comunhão e intimidade com o Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, porque Ele nos proporciona essa condição de uma vida de obediência, de uma vida de santidade, de uma vida de graça na Tua presença. E além das nossas forças, o Senhor tem agido na nossa mente, no nosso coração, nos atraindo para junto de Ti. Senhor, que Tu nos guardes, que Tu nos preserves da soberba, que cada vez mais possamos parecer com Jesus na questão da humildade, reconhecendo a nossa origem, e afaste de nós tudo aquilo que não combina, Senhor, com o Teu propósito de vida para nós. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, e que o Senhor venha colocar no nosso coração a disposição de fazermos sim os outros superiores a nós, de sermos diante de Ti como aqueles que servem, porque foi o que Jesus nos ensinou: maior é o que serve. Eu te agradeço pela oportunidade de estar nesse momento falando contigo, certo de que o Senhor tem cuidado de nós e vai nos abençoar. Eu oro te agradecendo pela vida de cada pessoa, Senhor, que ouviu e vai ouvir essa palavra e será tocada, movida pelo Teu Espírito para uma vida de santificação. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde o seu coração. Em nome de Jesus.